Existem oportunidades que a maioria das pessoas desconhece. A gente tem que olhar mais em volta no que a gente faz todos os dias, que existe oportunidade de economia e de geração de renda também. Tá começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, podcast que vai ajudar você, dono ou dona de uma pequena ou média empresa, a tirar sua empresa do caos através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é Rogério Valentim. Eu, Alex Lacativa. E eu sou Marcelo Germano. Alex Lacativa, ele falou. Tá sério, não quer mais dar Lacativa, risada. Lacativa. Gastou a risada tem toda. uma frasezinha engraçadinha. Você tem que ser mais simpático com o público que tá te vendo. Você fala, Alex Lacativa. Eu sou simpático para quem convive, aí eu gero interesse. Eu vou contar então por que a gente trouxe o Alex aqui. O Alex é um amigo empresário, né? Tem uma empresa que faz um negócio muito legal, que é a Alten. Vou deixar você mesmo contar. E o Alex tem muita história. E ele conta e explica as coisas. Mais importante do que falar o que o Alex faz, como que é o mercado da energia e tal. Eu achei legal, Marcelo, ele trazer as coisas, porque ele já fez tanta coisa diferente, ele conta tanta história. Eu acho que esse podcast vai servir para abrir a mente do empresário. Como tem formas diferentes da gente olhar para as coisas e fazer as coisas, de fazer negócio de um jeito diferente. Meu nome é Alex, sou de São Paulo, moro em Floripa felizes 6 anos, agora em setembro. Passei todos esses anos anteriores como bom paulistano, trabalhando um pouco de tudo. Morei um ano fora do Brasil, morei nos Estados Unidos, decidi voltar para o Brasil e vim direto para Floripa com a cara e a coragem. Conheço um cara que fez isso. E alguns dólares guardados, né? Que modesto, né? Empresariando. Que modesto. Nos Estados Unidos, empresariando. Trabalhando muito. Engraçado que quando eu fui para os Estados Unidos, eu decidi... Um dos motivos que me fez ficar e passar o Natal e o Ano Novo na casa de alguns amigos. E aí, na virada do Ano Novo, eu decidi, não volto. Meus amigos que foram comigo, assim, a passagem é para daqui tantos dias. Não volto, eu vou ficar. E fiquei, me desfiz de algumas coisas que tinha em São Paulo. Eu tinha uma corretora na época de seguros. E me desfiz das coisas de São Paulo e decidi ficar por lá. A ideia de ficar, né, nos Estados Unidos era porque eu não queria trabalhar mentalmente com nada. Eu estava cansado mentalmente. Falei, vou trabalhar aqui, vou procurar algum trabalho braçal, porque mentalmente estou cansado. Em 3 meses eu já tinha um marketplace ali no Facebook, que eu conectava pessoas que faziam serviço com quem tinha interesse. Ou seja, não deu muito certo. Eu só percebi quando um amigo meu disse, você disse pra gente que você não queria empreender, mas isso é empreender. E eu disse, não é. Você não percebeu, mas você está empreendendo. Então, em 3 meses eu tinha montado uma mínima de carteira ali, conectando as duas pontas. Aproveitei para tentar viajar dentro do possível. Mas, como todo bom brasileiro, pelo menos brasileiro como eu, senti muita saudade da minha terra, assim. E o sonho americano só é sonho para quem é americano, para quem não é, geralmente. É o sonho americano. Americano, tá muito claro, né? E aí decidi voltar para o Brasil, mas não achei que conseguiria lidar com muita facilidade com a insegurança paulistana, apesar de ter sido assaltado uma única vez em São Paulo. Vim direto para Floripa, conheço Floripa de muitos anos, de carnavais, aniversários, feriados. Vim direto para cá, fiquei na casa de uma conhecida na época e ela me apresentou o Leonardo, que é meu sócio hoje. Brinco com ele que, quando fui apresentado, ele estava num canto sozinho, era só mato, e aí eu vim para dar uma alegria para ele. Ele já tinha a modalidade de um negócio, já tinha originado juridicamente esse negócio, né? É uma questão que operacionalizar é muito complicado, a prática é mais simples para o consumidor, mas a operacionalização é bem difícil. Então ele já tinha pensado nessas pontas e precisava de alguém para pensar em como ir para o mercado, como falar com o cliente final, como atender esse cara. Eu sempre trabalhei no varejo, né? Trabalhei muitos anos na Elo Paralelo, que é a empresa de benefícios. Fiz muita amizade ali. O Gouveia, que era o CEO da empresa na época, virou um amigo querido. Sempre que é possível, consegue dar mínimos conselhos. Virou conselheiro profissional, inclusive, hoje. É conselheiro de muitas empresas. E como eu conheci muito o varejo, entendia muito como se comportava o varejo, eu trouxe tudo que eu aprendi ao longo dos anos para a prática, lidando para o nosso negócio. E qual que era esse negócio, que é a Alten, né? A Alten é um nome que nós criamos com base em autonomia energética. Basicamente é poder levar a energia limpa e mais barata para o consumidor final, que acaba sendo pequenas e médias empresas. Quando você olha hoje para um restaurante, para uma padaria, qual que é a forma dele economizar energia? Trocar a luz por luz de LED, desligar o ar-condicionado, tentar fazer mínimos cortes, né?
Diferente de qualquer outro produto que a gente usa, você não pode ir para um produto mais barato, né? Como a gente faz hoje com telefonia de celular. Se ela não me atende, procuro outra, e se a outra oferecer um serviço mais barato, eu migro, se oferecer mais vantagem. Com energia, por enquanto, o nosso mercado ele tem as empresas que são as concessionárias, né? Que tem a concessão para comercializar a energia. No nosso caso, que é onde nós estamos aqui em Santa Catarina, é a Celesc. Então, a pequena e média empresa, o empreendedor, que é a veia pulsante desse país, não tinha como economizar. E existia uma autorização feita pela 482, que basicamente permite que você... 482 é a Lei 482. Isso, Lei 482. Que inclusive está em bastante discussão nesse momento, estão se incorporando muitas outras vantagens e melhorias para o nosso sistema elétrico. A gente entende que num espaço muito curto de tempo a gente vai passar para o sistema de energia o que nós passamos na telefonia nos anos 90, né? Que é não existir as Telesp, Telesc, e hoje nós temos 5 grandes companhias que dominam o mercado de telefonia no Brasil. A gente entende que no futuro muito próximo a gente vai ter a mesma possibilidade no que condiz à energia. Você vai poder comprar energia da distribuidora que você quiser, você vai poder consumir energia da fonte de energia que você mais curtir. Ela pode ser solar, pode ser biomassa, pode ser hídrica. Então, em breve, você vai poder entrar no marketplace e comprar energia ali de quem você quiser. Então, a ideia era levar para o mercado, de fato, essa possibilidade, que é você economizar energia sem precisar fazer nenhuma espécie de investimento, nem mudança na sua estrutura física, né? Que é fiação, etc. A Alten nasceu a partir desse momento e a nossa empresa já completou 6 anos agora em março. E aí hoje, qual o serviço que vocês oferecem? Como que o empresário, enfim, a dona de casa pode economizar na energia? Como que funciona isso? E eu queria perguntar se vale para dona de casa também, né? Tem algumas regrinhas aí, né, Alex? Tem algumas regras que passam a ficar mais simples daqui para frente. Qual que é o ponto, né? A gente conecta pequenas e médias usinas de energia, né, de várias fontes. Hoje nós temos solares, a gente tem usinas de energia hídrica, uma de biogás, que inclusive é uma joia na coroa, que fica aqui dentro do nosso estado, no oeste de Santa Catarina, através da Cetric, que é uma empresa que cuida dos resíduos daquela cidade. Então, a gente basicamente colhe todos aqueles resíduos, principalmente de animais, né? A região do oeste ela é muito rica, né, nessa geração. Inclusive, algumas regiões chamam de Alpes suínos pela quantidade de porcos que tem na região. E como isso era basicamente enterrado, isso contamina o solo, contamina o meio ambiente, a Cetric investiu pesado justamente para criar uma usina de biogás. Então, a gente pega todos esses dejetos animais, transforma em energia, o que a gente não consome conectando outros consumidores, a empresa ainda consegue utilizar isso através dos seus próprios caminhões, que também são de biocombustível. Então, eles investiram pesado nisso. Então, essa também é uma fonte de energia. Então, basicamente, você dentro da sua residência ou dentro do seu negócio, que é o nosso maior foco nesse momento, você pode economizar de 10% a 20% de acordo com a bandeira tarifária, né? Então, a gente tem bandeira verde, amarela, vermelha 1, vermelha 2. Isso existe há alguns anos no Brasil, né? Que é devido, basicamente, para pagar dívidas antigas de distribuição e também para pagar quando é necessário ligar fontes de energia mais caras brasileiras. E como a gente consegue conectar você a uma das nossas usinas, você economiza nessa bandeira. Então, seu desconto vai de 10% a 20%. Como que eu faço para entrar? É simples, é um processo puramente burocrático e online, né? Então, você precisa apenas enviar sua conta de energia, a gente analisa para saber se tem um consumo mínimo. Qual que é esse consumo mínimo? A gente hoje atende clientes com consumo mínimo perto dos R$500. Ao longo dos anos, nosso ticket médio é bem alto em número de clientes, mas a gente tem atendido cada vez clientes com menores consumos, porque o nosso negócio tem crescido, o nosso software tem ficado pronto para atender clientes menores e que não seja custoso, né? A gente não atende cliente menor justamente por causa do custo de operacionalização. Então, basicamente, você precisa de uma conta de luz conectada a uma distribuidora onde podemos ter usina. A nossa equipe entra em contato contigo, faz uma análise do que você economizaria ao longo do ano e você economiza de acordo com a bandeira. A bandeira vigente é a verde, então a nossa economia hoje está na casa dos 10%.
O que muda na prática? No final do mês você recebe 2 contas, uma da distribuidora local, com taxas e impostos, e a nossa. Então, exemplificando, se você consome ele perto de R$10.000, por exemplo, para a conta ficar mais simples, você vai perceber um desconto de R$10.000 na conta de energia da sua distribuidora local. E aí eu te mando um boleto com seu desconto vigente. Consumiu 10 mil, te injeto 10 mil e te mando um boleto no valor de 8. Então você economizou R$2.000, apesar de ter consumido 10 mil. Eu te mando isso através de uma cobrança mensal, mas você também recebe relatórios inteligentes, dizendo qual que é a fonte de energia que você está utilizando, quanto que você economizou até aqui, qual que é a sua economia do mês. Então, para o consumidor final, é muito simplificado. E qual é esse mercado? Esse mercado é chamado de geração distribuída. O mercado de geração distribuída, ele nasceu, mais uma vez, com essa PL 482. Só nos últimos 7 anos, isso injetou dentro do Brasil algo em torno de 128 bilhões de reais somente em investimentos para esse mercado. Ou seja, criou-se uma oportunidade de trazer uma renda que o próprio Brasil não sabia que era possível. Eu até fiz a anotação de alguns números aqui até para a gente comentar. Desses 128 bilhões, a gente está falando de mais de 700 mil novos empregos criados justamente para esse fim. E só para você ter uma ideia de crescimento, só para 2024, a gente tem, no mínimo, projetado mais de 38 bilhões só para o setor fotovoltaico. Isso a gente está dizendo que são mais, pelo menos, 280 mil novos empregos. Então, é um mercado muito grande, é um oceano azul muito grande. É azul? É azul, nesse momento é. Mas ele é azul em todos os setores? Por exemplo, a gente tem muitos clientes do EAG que vendem e instalam energia solar, né? Eu vejo casos de pessoas que estão numa crescente e eu vejo casos de pessoas que estão numa decrescente. Então, é difícil a gente falar porque o cara que está na decrescente pode ser não por causa do negócio, pode ser por causa do dono. E o que está na crescente também pode ser não por causa do segmento, pode ser que está no caso do dono, né? Mas hoje, o lance da fotovoltaica, ele é um negócio ainda que só arranhou a superfície ou não? Já está consolidado? Tem muita empresa usando, depende de telhado, depende de uma série de coisas. Como que tá isso daí? Aí a gente entra para uma questão social. O que é consolidado, né? Até que público tem conseguido acessar. Vou dar um exemplo, por exemplo. Existe algo sendo discutido no Congresso. A tarifa social, para quem não conhece, nada mais é do que você ter uma energia mais barata de acordo com a sua renda familiar. E o Brasil vai lá e paga essa conta no final do mês. Existe a possibilidade agora de instalar para as pessoas que têm acesso a essa tarifa social energia solar na sua residência. Então, vai chegar para a galera essas placas. E aí a pergunta é um custo a mais para o brasileiro? Não. O fato de você instalar energia solar e deixar de oferecer a tarifa social vai criar para o país uma economia de 9 bilhões em 10 anos. Então, ou seja, é um negócio que pode, para o público A, B e C, não tem de fato limitação. A nossa limitação brasileira é crédito, né? Acesso a crédito, porque para você investir em energia solar, você precisa, ela tem um custo, ela se paga de fato, mas é necessário crédito para você acessar esse tipo de tecnologia. Então, quando eu falo Oceano Azul, está muito no começo, né? Esses números que eu te falei foi nos últimos 5, 6 anos. Em 2023, a gente instalou 7,5 gigas. 7,5 gigas, a gente está falando de mais de 2 milhões de novos sistemas fotovoltaicos conectados a uma distribuidora. Ou seja, é uma crescente cada vez maior. Se você cruzar como funcionou em 2022, foi menos da metade do que 2023 finalizou, né? E ainda tem as atualizações desses números. Agora, se você olha para 2024, a gente está falando que a gente vai duplicar o que foi feito em 2023 somente nesse mercado. E aí, para 2024, é projetado mais 38 bi só no mercado fotovoltaico. A gente está falando de gerar 280 mil novos empregos, e essas informações são fontes oficiais, né? Principalmente do Canal Energia e a B Solar, que são associações e mídia que acompanham esse mercado. A gente está falando de uma arrecadação de mais de 11 bi para o Estado. Então, ou seja, é retorno para o país, é retorno para a pequena e média empresa. E aí, mais uma vez, eu chamo de Oceano Azul porque possivelmente quem está em casa nunca ouviu falar sobre isso. E aí, o número de pessoas que nunca ouviu falar é muito maior do que quem já está vivendo essa nova tecnologia para a energia.
Por exemplo, você sabe dizer estatisticamente, porque às vezes eu tenho um hotel que eu gosto de ir aqui na Praia do Rosa. Eu chego lá, eles têm um monte de placa ali instalada, Aham. né? Dependendo dos lugares que eu vejo placa instalada em um monte de lugar, quero instalar na minha casa, né? Tem algumas coisas, mas, pô, você tem dependendo do segmento, né? Consome muita energia. Então, padaria consome muita energia, né? Pô, Dependendo imagina uma dos padaria que fornos. tem um fornão de lastro. Eu não tenho Então, noção de quanto gasta, mas gasta pra caçamba. é bastante, eu tenho noção, né? Gasta bastante, mas que a gente tá falando de padaria, mas imagina uma indústria, Uhum. né? Que fica o tempo inteiro com máquina ligada, com forno ligado, A indústria está no né? Mercado Livre. Ela já vive A essa... indústria, a pequena indústria está no Mercado Livre ou só a grande indústria? Isso. Existe uma limitação de consumo, né? Que é de 50 megas, e agora esse número está reduzindo cada vez mais para que todos tenham acesso ao Mercado Livre. A indústria já vive do Mercado Livre há muitos anos. Quem não vive é o varejo, né? Pequenas e médias empresas, eu e você, nossas casas. E mais do que isso, se você tem uma padaria, geralmente, dificilmente esse ponto é seu. Você locou aquele lugar para você ter o seu negócio. Você vai instalar energia solar, ter esse custo de investimento para aquilo que não é seu? Você vai, de repente, pedir para o proprietário. O proprietário dificilmente vai falar, não, beleza, instala e eu pago. Dificilmente essa realidade se aproxima. E é justamente nesse público que empresas como a minha atende. Entendi. Eu consigo injetar energia para você sem que você tenha seu próprio sistema. Nós temos hoje aproximadamente 180, 200 usinas dentro do estado aqui de Santa Catarina, e eu consigo conectar esses consumidores sem que eles precisam fazer nenhum desembolso para investimento para fazer isso. E olha que jeito legal de pensar no negócio, né, Alex? Eu gostei quando você estava explicando pra gente no almoço. Tem umas coisas que para abrir a mente de como pensar na coisa, né? Sim. Se a gente for fazer a conta para instalar energia solar e gerar economia para nossa casa, você tem a estrutura, a casa é sua, você vai fazer. Bom, você despende um dinheiro inicial, mesmo que você vai pagar um financiamento, isso gera economia. Você não vai gerar economia de bate-pronto. Tem um payback. Como que fala payback? É o retorno do investimento. Retorno de investimento. E aí a gente vai calcular isso, vai dar 24 meses. Aham. Do jeito que o Alex faz, cara, no primeiro mês que você tiver a energia gerada da usina pronta, você já tem o desconto. Então, às vezes é mais fácil você fazer dessa forma do que você investir numa saída com uma usina, e aí a gente deixa o investimento de usina para quem quer fazer investimento em usina. E aí a gente está falando de dois públicos, né? O consumidor de energia e o pequeno empresário, né? Que tem geralmente um terreno na sua cidade. E uma coisa que nós fizemos alguns anos atrás, uma conta de padaria, a gente juntou vários empresários dentro de uma churrascaria, empresários que possuem terreno, e geralmente empresários esses pequenos empresários, principalmente no interior, eles tendem a gerar renda construindo casas, colocando para locação. Então, basicamente, a conta era quanto custa para construir uma casa de 2 quartos, sala e cozinha para locação? 300, 400 mil reais. Qual é o valor do aluguel? Qual que é o valor do aluguel? 1.200, 1.500. Uma usina de ponto 75, que vai gerar uns 7, 8 mil reais em conta, ele custa 200, 300, 350 mil reais, no mesmo espaço que ele tinha dessa casa. Em vez de você vai gastar um pouco menos do que você construiria casas para locação. Em vez de ganhar 1.500 reais, você vai receber 7, 8 mil. O que é mais fácil para você? E esse foi o primeiro passo para que a gente tivesse um número muito grande de pequenas usinas, porque todos viram vantagem. Você, obviamente, tem que escolher o melhor integrador, né? Porque hoje, como qualquer mercado novo, tem como muita funciona o negócio? Então, você tem o integrador, que é o cara que vai lá, instala, que monta, constrói, que faz isso. Uhum. Você tem a comercializadora, isso, que é o teu caso. Você comercializa, mas você tem usina também, você é verticalizado. A gente tem a possibilidade de ter usinas próprias, usinas locadas e usinas de investimento. Então, são vários cenários que se abrem para esse mercado. A gente pode ter participação de usina, a gente pode construir a própria usina, ou se você tiver uma usina, eu alugo ela. O negócio não é de comercialização, né? Então, a gente não comercializa energia. Ele tem cabeça de corretor, Marcelo. Ele intermedia. Exatamente. É uma imobiliária de energia. Eu basicamente loco a sua usina e entrego para o Rogério, e eu cuido para que essas relações fiquem funcionando junto à distribuidora local. Porque a distribuidora precisa receber esses créditos, ela precisa receber relatórios dizendo quanto você gerou.
eu preciso dizer para a distribuidora que o que você gerou tem que ir para o Rogério, tem que ir para a Maria, tem que ir para o João. Então, o nosso trabalho, de fato, é de fazer um trabalho muito parecido com uma imobiliária. Cuidar da locação e do locador. E a distribuidora não... A distribuidora é você, né? A distribuidora é a Celesc, por A exemplo. Celesc. A Celesc não perde com isso? Não, porque as distribuidoras dificilmente têm áreas muito parrudas para comercialização de energia. Elas são as distribuidoras. Então, a parte que cabe a ela é a distribuição e o cliente continua pagando no boleto dela com a taxa mínima de disponibilidade, impostos, etc. Então, ela continua recebendo aquilo que cabe para ela. Então, não são todas as distribuidoras brasileiras que também são comercializadoras. A grande maioria é somente distribuidora. Ela só distribui energia, ela é dona ela tem a concessão dos postes e fios. Então, tudo aquilo que for local é dela. Aquilo que é para transmissão entre estados, por exemplo, é público, né? Que é a energia pública do Mercado Livre. Então, a distribuidora, o que nós fazemos é basicamente um trabalho ao lado dela, porque eu atendo o cliente dela. Dificilmente um cliente que seja meu hoje vai ligar na distribuidora para perguntar alguma coisa. Então, eu sou um braço de atendimento para ela. Quando falta luz, por exemplo, eu vou lá... Distribuidora. Aí eu ligo na distribuidora. Isso. A responsável pela sua distribuição é a distribuidora local. Qualquer problema, fio, corte de energia, a energia não está funcionando, eu não faço nada físico. Tudo que nós fazemos é, além de burocrático, é tecnológico, é do fio para frente. Então, tudo que entra para dentro da sua casa com relação à energia é concessão da concessionária local, que é a distribuidora. Então, nosso trabalho não é lidar com esses problemas, felizmente, né? E como que você pensou nesse modelo de negócio? Conta pra gente. Quando você... A 482 permite que você injete energia e consiga, de fato, consumi-la. E existe um espaço, uma dificuldade para administrar tudo isso que você gera e garantir para onde vai, né? Se você hoje gera energia na sua casa, você precisa mudar a titularidade de várias outras unidades para que várias pessoas recebam a sua energia. Da nossa forma, não. A gente faz isso através de associações, cooperativas. O ato cooperado permite com que você, de fato, tenha energia compartilhada. Então, o nosso trabalho, basicamente, é garantir que as pontas conversem. Como que pensamos? Existia muito sobre esse negócio 6 anos atrás. Se não fomos a primeira, devemos ter sido uma das 3 primeiras do estado a conectar uma usina de geração compartilhada. A gente nasceu com a necessidade de alguém para administrar essas pontas, porque o mercado permitiu o crescimento grande de energia solar, mas pouco se falava de como administrar isso. Então, mesmo que você tenha na sua casa, é difícil você administrar, saber quanto você gerou, quanto foi injetado na sua conta, se tem energia acumulada, porque se acumula, né? Se você gera 300 créditos de energia, você consome 120, você tem um acúmulo ali, aquele acúmulo vai para o próximo mês, como é que você faz para que isso seja separado, distribuído para outras pessoas? Então, a gente nasceu na necessidade de alguém para ser um braço de administração dessas pontas. E, obviamente, que a gente acabou cruzando com outras possibilidades, né? O próprio investimento em energia, a gente tem falado bastante sobre criar debêntures. Debêntures nada mais é do que você criar a possibilidade de vários investidores para um negócio específico. Então, a gente pode se juntar aqui, levantar uma usina, e aí empresas como a minha vai garantir que essa usina tenha renda, ou seja, vai garantir que tenham pessoas na outra ponta para receber a energia que você gera. Quais são os estados mais seguros para fazer isso? Porque como eu tenho bastante cliente que trabalha com usina, eu já falei isso várias vezes. Cara, você tem que... O teu público é o cara que está investindo na poupança. Uhum. Né? O cara que tem dinheiro na poupança, o cara que tem dinheiro no CDB, você tem que chegar para ele e falar, cara, tira o dinheiro do CDB, tem uma forma segura para você fazer isso, você vai fazer o investimento, ele tem um retorno em tanto tempo, ele dá tantos % ao mês ou ao ano, e aí faz esse investimento e garante que tem essa usina acontecendo, né? Mas parece que tem alguns estados que a legislação é diferente, como que é isso? Minas Gerais capitaneou esse negócio, todo o negócio que envolve geração distribuída de 5 anos atrás, né? E foi uma das primeiras a avançar de forma muito rápida. Então, a grande maioria das empresas nasceram em Minas Gerais. Mas se você falar em tamanho, né? São Paulo, por ser São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, acaba hoje liderando o número de conexões em geração, em micro e mini geração. Depois a gente tem Minas, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso. Onde é mais seguro é muito relativo, tem a ver com quem vai consumir.
E como o foco do nosso negócio inicialmente são PJ, pequenas e médias empresas, geralmente pequenas e médias empresas são clientes especiais porque eles tendem a deixar as suas contas mais adimplentes. Então, não é onde é mais seguro, é quem vai administrar essa relação para você, para deixar ela mais segura. Existem empresas muito similares às nossas, mas com grande dificuldade em ter clientes de classe pagante, né? Então, quem vai administrar essa usina para você talvez seja a melhor resposta. Agora, uma região onde que seja ruim, difícil. O Brasil é rico em sol, é rico em vento, é rico em rios. Então, você pode ter energia compartilhada por qualquer uma dessas fontes. No nosso caso, a gente só aceita fontes de energia renovável. E temos algumas limitações. Vou dar um exemplo de uma história para vocês. A gente foi conhecer uma fazenda no interior do estado, e era uma fazenda leiteira, e tem a possibilidade de ter uma energia de biogás, e era uma energia renovável, né? Ou seja, os animais, em vez de serem enterrados, contaminando o solo, etc., poderia ser transformada em energia e impedir disso poluir nosso meio ambiente, etc. E era uma fazenda leiteira, e enquanto estávamos fazendo a reunião com os sócios, vários animais passavam sendo carregados, assim, porque basicamente davam leite até morrer. E ali foi um limite para a gente decidiu que ali seria o nosso limite. A fonte aqui é de energia limpa, mas a forma como o negócio aqui é gerado não é para a gente. Então a gente tem algumas limitações de até onde seguimos e o que é energia limpa por si só. A fonte também é muito, muito importante para a gente. E, mais uma vez, eu acho que não tem nenhum estado onde seja ruim não ter energia ou investir no mercado de usina. O que você precisa primeiro é procurar um integrador que seja bom no que faz. Como qualquer mercado novo, tem muito aventureiro. O integrador é o cara que monta as O cara placas. que constrói a usina. Um integrador que seja conhecido, que tenha produtos de qualidade. O Brasil tem muitos produtos nacionais bons. Depois, o integrador vai te indicar uma melhor empresa para fazer essa administração como a nossa. Mas vale sempre uma pesquisa. Hoje a internet possibilita que a gente saiba quem são as pessoas. Quanto tempo o cara retorna um investimento? Qual é o investimento numa usina? Eu quero fazer uma usina, sei lá, para gerar 300 alguma coisa aí. Deixa eu falar uma coisa que eu aprendi, Marcelo. A gente fala usina, o que te vem? Qual o desenho que vem na sua cabeça? PNL. Quando eu falo, Marcelo, uma usina de geração de energia, o que vem na sua cabeça? Água, né? Não, é que como a gente tem muito cliente de energia solar, e eu já vi várias fazendas de energia solar. Uma vez eu viajando para os Estados Unidos, Solar, eu fui de né? Miami. Eu fui, para mim vem solar. Vem um desenho de uma plaquinha de geração solar, né? Isso, mas por exemplo, eu fui de Miami, quando teve o furacão Katrina lá nos Estados Unidos, 2017, eu estava em Miami, evacuaram Miami, eu tinha que ir para Chicago, eu fui de carro. Uhum. E aí quando você entra no Kentucky, você anda milhas e milhas e milhas, e é só energia eólica. Só energia eólica em tudo quanto é lugar. Aquela fazenda de energia eólica, parece que não acaba, sabe? Não será. É 5 horas andando assim, não acaba. Aquelas pá rodando e não sei o quê. Então, quando você fala em energia, em usina, para mim, eu não penso em hidrelétrica. Na minha cabeça logo vem uma placa de energia solar ou vem uma pá rodando ali, uma hélice rodando e gerando energia. Isso para mim é usina. Você é viajado, o cara vê, mas o cara vê placa. Sabe o que eu aprendi que dá pra ver? Se você passar num lugar que tiver um monte de tapume azul, eles estão gerando da biomassa, né? Que gera o gás natural, sabia? Se você vê um monte de bolo de coisa coberta, se passar no lugar, não vai estar escrito fazenda de biomassa, mas você vai ver um monte de montanhas cobertas com um pano azul enorme. Umas lonas. Ali é tipo, entre outros, tem o cocô dos bichos ali gerando gás, aquele gás é coletado, não é isso? É isso aí mesmo, Alex? E aquilo é uma usina funcionando, cara, que gera um gás, que é o gás natural, né? E aí tem todo um processo ali. Isso. Esse gás não polui. E ele vira energia elétrica. Mas se você não trabalhar ele polui. Mas ele vira energia elétrica? Vira energia, senão ele seria aterrado, contamina o meio ambiente. Depois ele vai emitir uma quantidade de CO2 muito pesada. São os nossos lixões, né? E hoje existe uma tecnologia avançando, inclusive, para que você misture dejetos animais com plástico, que é a priólise, né? A Alemanha é muito forte nisso. Existem cidades que a sua própria energia é gerada do seu próprio lixo. Então, a gente está caminhando a passos largos para isso. Essa é uma fonte de energia. Na minha cabeça, sempre que eu pensava... Eu nunca trabalhei com o mercado de energia, né? Sempre trabalhei com varejo.
E aí, quando você é do comercial, o produto é o de menos, né? Quando você entende no cliente final, você vende qualquer coisa. Ou você é vendedor, você vai vender gelo no Polo Norte com facilidade porque você é vendedor. Então, para mim, é um mercado novo ainda. Estou 5 anos à frente desse negócio. Ainda é novo entender algumas nuances, né? A gente tem a área técnica da minha empresa, que é o meu sócio, que é completamente de exatas. Eu sou 100% de humanas. Às vezes entra numa casa de cálculos ali que eu finjo que nem estou ouvindo, mas vou acreditando em tudo que eles fazem. Mas quando você fala em usina, eu sempre penso na hídrica, porque é o que o Brasil sempre ouviu como energia nossa. Mas a solar tem crescido a passos largos. Eu apesar de ter ido para Foz do Iguaçu uma vez, eu tinha 10 anos, eu não lembro, então eu não sei como eu andar uma usina hidrelétrica de ver, sabe? Itaipu. Ninguém vê Itaipu, né? Não sei queda. É sempre quedas, e essas quedas fazem o motor girar, porcamente falando. A gente tem 2 usinas hídricas, né? Uma fica no Rio Chapecó, ali próximo ao Rio Chapecó, entre rios, e ela usa um fio d'água, ou seja, não impacta o meio ambiente, ela usa um fio d'água pequeno e mesmo assim energia hídrica. Por que ela é renovável? Porque a gente usa e ela volta para o meio ambiente. Então a energia passa pelos motores e ela segue o curso dela. A diferença é que a gente faz com que a energia, com que aquilo gere uma renda para quem investiu nas usinas, gera uma economia para o consumidor. Então a gente tem um negócio que a gente ajuda a sociedade, ajuda o consumidor e ajuda também os pequenos empresários que estão dentro desse negócio. Você não encontra grandes redes envolvidas nisso. E uma coisa que eu comentei com o Rogério é que é pouco divulgado que existe um negócio tão bom para investimento hoje. Onde que eu posso colocar o meu dinheiro hoje? O Brasil avançou, todo mundo põe em CDB, poupança. Exato. Na XP ou no BTG. Todo mundo nós, né? Mas quem está em casa, muitas pessoas acham que a poupança ainda é a melhor forma debaixo do colchão. Mas do tipo, a gente cresceu muito com a entrada de XP, Warren, etc., de enxergar que é possível você investir dinheiro na bolsa, né? Porque o Brasil ainda está crescendo bastante nesse mercado. Mas existe possibilidade de investir em mercados de energia. E, na minha opinião, o brasileiro gosta muito de ver para onde o dinheiro dele está vindo, né? Esse negócio de que seu dinheiro está na nuvem, gerando renda, a maioria de nós não entende isso como algo plausível. E aí, quando você vê uma usina solar, as placas sendo instaladas ali, tudo direitinho, aquilo gerando energia, mensalmente você recebendo relatório de quanto que essa usina gerou, quanto que você recebeu, isso dá um calor extra. Pelo menos para os nossos investidores faz muito sentido e a gente tem crescido muito rápido. Tem 280? A gente vai fechar o semestre com 200 usinas de várias fontes, né? Mas a grande maioria dessas usinas são solares. Mas isso daí, dá para gerar energia disso? Dá. Ali tem queima de resíduos. Espera-se que eles tenham avançado e que transformem Como que eu transformo esse fogo? É o fogo que você transforma em energia? Ou o que você transforma em energia elétrica para jogar na rede? Nesse caso é biogás, né? Então tudo aquilo, como o Rogério explicou, ele fica debaixo daquela lona, quanto mais calor aquilo aquece, aquilo vira um gás e aquele gás é transformado em energia. Nesse caso... Aí ele vai para um cabo, vai para um fio. Vai para um fio e aquilo vira muita tecnologia embarcada para que a queima gere Porque a queima gera duas coisas, né? Na temperatura ideal, a queima gera água e energia elétrica. Água? Eu não sei exatamente como. Tem mas de vez de mandar CO2 para cima, ele pinga a água e gera energia elétrica. Isso. E aí ele gera energia através de uma tecnologia... Não é uma tecnologia barata, né? Essa usina nossa de biogás, eles investiram pesado nisso, mas os resultados estão aí, né? Eles têm ganho, inclusive, vários prêmios pelo Brasil afora, justamente por estar se preocupando com o meio ambiente. E aí, esse cara aí que você viu ali na estrada de Mauá, ele está queimando a energia e jogando para cima. Não estou fazendo nada, pelo menos na minha infância. Bom, era assim, Se ainda tá ainda. Eu tô aqui há 12, né? Mas a gente fazia esse rolê faz 25 anos, né? Que a gente fazia esse rolê aí. E você ia perguntar alguma coisa, não? Eu ia perguntar, mas antes de eu perguntar, o que a gente tá falando aqui, vai ficar na cabeça, é ESG. Que tem mais um negocinho aí, né, no meio. Mas antes disso, a gente tá falando de transformação. Sim. E por falar em transformação, o Marcelo vai dar um recado, porque a gente também faz transformação aqui. É isso aí, ó. O empresário, comandante, você que está ouvindo a gente aqui, se você está gastando muita energia sua, física, esforço físico,
com pouco resultado, ou com resultado abaixo daquilo que você queria, o IAG tem um programa certo para você. Qual que é a nossa promessa para você? É você acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Mas eu posso falar isso de outras formas. Eu posso falar, é você produzir mais resultado com menos esforço. Não é com zero esforço, é com esforço na medida certa. Até gravei um podcast aqui com a Dani Martins, que ela me trouxe essa mentalidade de mais esforço com mais resultado com esforço na medida certa. Ontem a gente gravou um podcast falando de PNL, né? E aí eu queria que você imaginasse. Imagina você, né? Como seria se você faturasse 2 vezes mais sem ter o dobro de esforço, né? Como seria se você faturasse 10 vezes mais sem ter o dobro de esforço? Então, gostaria que você pensasse nisso. E a grande pergunta que eu tenho é: por que você não fatura 2 vezes mais ou 10 vezes mais sem ter o dobro ou sem ter 10 vezes mais esforço, né? Talvez porque falte fundamentos na sua empresa. E o que eu quero falar de fundamentos? Eu estou falando de domínio pessoal, de cultura organizacional, de liderança, de gestão, de finanças e de tração, né? Que são os pilares, os fundamentos de uma equipe autogerenciável. Então, você quer acabar com o caos na sua empresa, tá bagunçado, você quer arrumar, você sente que você está pronto para explodir, mas você ainda está desorganizado, está faltando alguns detalhes, está faltando ferramentas. Nós temos um programa que tem todas as ferramentas que você precisa. Então, se você clicar no link que tem aqui, se você estiver assistindo no YouTube ou ouvindo no Spotify, clica no link, você vai ser direcionado, o pessoal do meu time vai te atender, vai agendar uma sessão estratégica, você vai ganhar 4 coisas na sessão estratégica. Primeiro, você vai ter clareza de onde você quer chegar. Segundo, você vai entender quais os objetivos que te impedem de chegar lá. Terceiro, você vai entender quais as oportunidades que você está deixando na mesa porque você não consegue superar esses obstáculos. E quarto, eu garanto que você vai sair de lá energizado, não é porque é um podcast que a gente está falando de energia, mas você vai sair de lá energizado. E aí, se a gente apertar a mão e fizer negócio, né, a gente vai ajudar você a acabar com o caos da sua empresa através de uma equipe autogerenciada. Legal. É isso aí. Ô Alex, e aí a gente tava falando, né? Nesse meio todo, tem uma função social também, né? Outro dia a gente tava conversando, eu falei, Alex, dá pra colocar um selinho de ESG? Dá. Primeiro que você usa energia limpa, e aí é a nossa obrigação, né? O Brasil já é um país, felizmente, forte em energia limpa, né? Diferente dos outros países que precisa ficar comprando crédito de energia, de carbono, que é como chamado hoje. A nossa fonte de energia já é limpa, né? Então, a nossa energia já vem das águas, é hídrica, é biogás, é biomassa, é a solar, então a gente já está muito pronto para isso. Mas você precisa ter a consciência de ESG estar em alta, né? Que é justamente você aproveitar recursos naturais, reaproveitar recursos. Quanto menos dispensa de coisas, melhor é para o nosso bolso e para o planeta. Você também ganha um selo verde. Então, aproveitando a onda do Marcelo, você que está em casa e consome energia e não sabe como economizar, pode nos procurar, que a gente pode te atender. Se a gente não atender a sua região, a gente tem parceiros em todo o Brasil para indicar que possa fazer um trabalho similar ao nosso, gerando economia para o seu negócio. A gente sabe que pequenas e médias empresas, um dos maiores ofensores são as contas fixas, né? Então, a gente está falando de energia, internet, então, onde puder ter economia, por que não economizar? E o nosso produto tem a vantagem de não ter fidelidade e você também não tem nenhuma taxa de adesão, não tem surpresa, você só vai pagar quando ver a economia de fato na sua conta, você não paga nada antes. Quando a sua conta chegar com desconto, a nossa conta chega junto com a conta de energia sua e com a mesma data de vencimento, inclusive, que é para facilitar essas pontas e não ter pegadinha. A gente tem uma área de atendimento bem forte para atender o cliente em caso de dúvidas, mas o nosso telefone toca muito pouco. O nosso produto é muito simples na prática. Então, o cara tem pouquíssimas dúvidas do que está acontecendo. E se eu quiser investir numa usina, como que eu faço? A gente também tem muitos parceiros para tal, né? O ideal é nos procurar, que a gente consegue direcionar esses fundos ou esses grupos que estão levantando possibilidades de investimentos, e aí a gente consegue direcionar onde que tem a melhor parceria, o que você gostaria de ter de retorno. Existe um retorno para cada fonte. Qual é o retorno hoje? Por exemplo, eu quero investir numa cota aí de uma energia, quero ter um pedaço de uma usina. Qual é o retorno desse negócio? As usinas solares têm uma TIR, que é a taxa de retorno sobre o que você investe, ela está ficando hoje na casa dos 13%, 14% ao ano. Então, geralmente, é maior do que a grande maioria de aplicações que nós temos aí. Isso é tributado normal? Entra como tributo normal?
Imposto de renda, a pessoa... Aí Isso. se investiu como pessoa Você física... pode entrar como pessoa física, pessoa jurídica. Se você é uma usina micro, é possível que você seja uma simples MEI, ou seja, você vai gerar ali algo em torno de 7 a 8 mil reais por mês. Acaba sendo uma fonte de renda não tributável, né? Porque você é uma MEI e você acaba tendo uma lucratividade alta, né? Geralmente você já tem um retorno a partir do primeiro mês, você já percebe que a coisa está rodando e paga seu financiamento. Hoje, quando a gente olha para os nossos investidores, o que a gente paga para eles é maior do que o próprio parcelamento do investimento da usina. Tem limite para isso daí? Limite do quê? De quantidade? Por exemplo, quando eu li Pai Rico, Pai Pobre... Aliás, o comandante, se você não leu Pai Rico, Pai Pobre, né, eu acho que esse foi um dos livros... Eu leio livros sobre desenvolvimento pessoal, sobre riqueza, sobre esses negócios, desde quando eu ia de ônibus, saía de São Bernardo, 6 horas da manhã, ia trabalhar de ônibus, levava marmita, saía do centro de São Paulo, ia para a faculdade ou para o colegial, chegava com... Não dava nem para passar em casa, eu ia com a mochila, a marmita dentro da mochila, e só ia chegar em casa às 11 horas da noite. Mas o tempo que eu passava no ônibus, eu ia lendo, né? E aí eu li muitos livros. Na época falava que era livro de autoajuda. Não sei se hoje fala que é livro de autoajuda. Eu acho que é livro de autodesenvolvimento. Escreve, né? Mas depois de um tempo, acredito que lá pelos anos de 2003, eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre. E ele virou uma chave na minha cabeça. Assim como virou uma chave na cabeça de muitas pessoas, esse livro do Pai Rico, Pai Pobre. E ele tinha ali, dentro do livro Pai Rico, Pai Pobre, ele tinha uma ideia de ativos, né? Então você tinha os quadrantes, né? Os quadrantes dos passivos, os quadrantes do ativo, a diferença do que era ativo, do que era passivo. E dentro do livro ele falava o seguinte, cara, porque a gente entende que a casa que eu moro é um ativo. Ele fala que não, a casa que você mora é um passivo. Né? O carro que eu tenho é um ativo. Não é um ativo, é um passivo, porque ele te gera despesa. Ativo é tudo aquilo que vai gerar rendimento para você, que vai colocar dinheiro no teu bolso. Enfim, ele tinha a metodologia. E o que ele ensinava lá, e é lógico que na época que eu assisti aquilo, que eu li aquilo, falava, pô, mas isso funciona nos Estados Unidos, porque os juros nos Estados Unidos é baixo. Então você vai fazer um financiamento para 30 anos. Primeiro que o crédito é farto, os juros é baixo, então você consegue comprar uma casa. Né? Depois teve a crise de 2008, né? Foi 2008 que estragou tudo, mas parece que, enfim, o mercado ele vai tomando suas formas. Sim. Então, o que o livro ensinava? Ele falava assim, pô, você compra uma casa, você vai, sei lá, vou chutar números aqui, né? Você dá 10 mil de entrada naquela casa, aí você financia ela, você vai pagar 100 reais de parcela e você vai alugar aquela casa por 200 todo mês, você tem 100 a mais. Mas 100 pode parecer pouquinho. Só que depois você junta mais 10 mil, você compra a segunda casa. Depois você junta mais 10 mil, você compra a terceira casa. Quando você vai ver, você está com 10 casas e essa casa dá 1.000. Estou chutando o número, tá? Não, é o que menos importa. E aí você vai acumulando, né, renda, entre aspas, passiva, né? E é dessa maneira que se enriquecia. Aí a gente olhava e falava, pô, no Brasil é o contrário, né? Se eu comprar uma casa, eu dou um sinal, a parcela é mais cara que o aluguel, então não dá para fazer esse esquema no Brasil, né? Aí, enfim, tem gente que faz isso hoje com consórcio, né? Tem gente que faz esse tipo de investimento ali com consórcio. A gente até gravou um podcast aqui com o Jussiel, né? Onde a gente falava sobre isso, foi muito legal, sobre essa mentalidade para o cara gerar riqueza, foi muito legal gravar esse podcast. E eu acho que dá para fazer, talvez, né? Talvez exista uma oportunidade no mercado, não sei se é verdade, então não são recomendações, porque eu não conheço, eu estou aqui mais como curioso e perguntando. Mas talvez exista uma janela de oportunidade onde a pessoa pode fazer um investimento, e um investimento onde necessariamente ela não desembolsa todo o dinheiro, financia aquele investimento e o retorno que ela tem, ela paga É isso ou não? Ainda não chegou nesse nível, porque os juros no Brasil ainda continua, né? Selic a 10,5%. É isso. Continua também, meio impeditivo. Né? O spread bancário é muito alto. É isso. Depende do mês que nós estamos, qual que é a inflação vigente. A gente tem vários impactos envolvendo relações governamentais que podem mudar isso. Mas da realidade que nós vemos, em sua grande maioria, isso acontece. Porque você acaba, de fato, pulverizando isso dentro de um pequeno grupo, né? E aí você consegue centralizar em um score interessante para financiamento, se você se alia a outras empresas.
você tem a garantia de que aquele negócio tem um retorno, porque a nossa empresa geralmente é um garantidor de retorno, então você pode brigar por taxas mais competitivas. Nós temos muitos bancos interessados nesse mercado de energia, existe linha os nossos grandes bancos voltados somente para energia solar, existem outros bancos externos também oferecendo dinheiro para isso, através de equity, participação. Tem muita oportunidade nesse negócio. Como eu disse, a gente está vivendo agora a oportunidade no mercado de energia, o que nós vivemos no mercado de telefonia. Então, a gente vai ter a possibilidade, e como qualquer mercado novo, existe possibilidade de retorno, de renda, como qualquer novo negócio, existe a possibilidade de ter bastante retorno. Enxergamos pouquíssimos riscos hoje. Eu ia perguntar sobre isso. Talvez risco que envolva regulações, né? Mas uma vez que, como eu mostrei para vocês, a gente está trazendo um retorno muito grande para a sociedade, né? Como eu expliquei ali, só nesse ano, de acordo com a Absolar, a gente deve dar um retorno de mais de 11 bi para os cofres públicos, só envolvendo a relação com a energia fotovoltaica. Fora todos os empregos que nós damos de volta. O que a gente não tem, a gente tem pouquíssimos incentivos, né? Então, o que a gente faz, de fato, é acelerar a geração de energia no Brasil. Como qualquer país, para crescer é necessária energia, é necessária a possibilidade de que, se a gente crescer numa taxa X por mês, que a gente tenha energia, que a gente fuja de apagões, como a gente sofreu anos atrás. Deixa eu te falar uma coisa sobre apagão, tá? Depois eu quero falar de risco, tá? Não deixa eu esquecer de falar de risco. Eu me lembro que... Eu tô só tentando lembrar mais ou menos qual foi o ano que isso aconteceu. Que ano que a gente teve apagão? 2000 e quanto que a gente teve apagão? 2006? 2009, né? 2008 que a gente teve apagão? Que teve, que o governo baixou a conta na canetada? Não, que teve apagão mesmo, que faltava luz todo dia em São Paulo. Eu acho que foi 8, 9. Foi 2008 que a gente contratou o gerador? Eu tenho na minha cabeça que foi 2009. 2009. Eu me lembro que... deve ter sido isso daí mesmo. Eu fiz uma pós-graduação em 2008. 2008 eu fiz uma pós-graduação. E em alguma aula que eu tive, o professor falou assim, se o Brasil crescesse 2% ao ano ou 3% ao ano, em X anos, coisa de 3 anos, ia acabar a energia, porque a matriz energética não conseguia entregar energia para todo mundo, né? Só que o Brasil não cresceu 3% ao ano. A China estava crescendo 10% ao ano, os tigres asiáticos estavam crescendo 7% ao ano, e o Brasil estava crescendo 1,5%, 2% ao ano. Então, adiou o apagão, porque o ritmo de crescimento do Brasil foi menor. Foi bom? Se a gente tivesse sofrido um apagão, a gente sofre em todas as áreas. Aí, quando veio lá a crise imobiliária, o Brasil deu uma crescidinha, pum, apagão. Ficamos sem luz, né? Esse risco ainda existe de apagão no Brasil? Se o Brasil crescer num ritmo acelerado, a gente vem, enfim, desde a pandemia, o país vem aí enfrentando uma série de dificuldades, que eu acredito que não vai resolver assim tão rápido. Corre esse risco de ter apagão no Brasil ainda? O mercado que eu estou comentando com vocês tem injetado energia nova. Só fala mais perto para a gente garantir que... Aqui. Isso. O mercado que a gente está conversando aqui, ele tem injetado energia nova todos os anos. São números astronômicos. Como eu comentei aqui, são é o suficiente para mais de 3,5 milhões de brasileiros só nos últimos 3 anos. Então, dificilmente eu acho que a gente passe por apagão. Primeiro, os nossos rios estão numa cheia constante, né? A gente está longe daquela realidade que a gente viveu alguns anos atrás. E nós temos constantes novas conexões de fontes de energia acontecendo todos os dias. Então, de acordo com a minha experiência, que não é tão grande assim nessa questão técnica, mas eu acho que a gente não deve sofrer apagões, mesmo que o Brasil cresça num ritmo acelerado, né? A gente ainda usa muita energia de termoelétrica ou já usa muito menos? Menos. Dificilmente você ouve a necessidade de que ela seja ligada. Ela só é ligada caso a gente não esteja dando conta, né? Então, tem alguns horários de pico, o verão traz isso, o calor em excesso traz isso, mas senão você teria visto isso na sua bandeira. Toda vez que a bandeira da sua casa, da sua conta de energia mudar... Eu nem vejo isso, é débito automático, eu nem olho. E aí você muda, a energia aumenta bastante. A gente tem várias bandeiras, amarela,
a energia laranja, vermelha 1, vermelha 2 e a escassez hídrica que nós sofremos há 3 anos atrás. Então, toda vez que essas bandeiras são acionadas, quer dizer que uma energia mais cara foi necessária para atender os brasileiros. Essa bandeira não é pelo meu consumo. É porque as usinas estão sendo ligadas. Tá. É que pro Brasil ficou mais caro mesmo. Ficou mais caro, etc. Mas tem toda uma politicagem por trás disso, né? Mas a gente não tem sido necessário ligar. Por isso que a gente já está em bandeira verde, se eu não me engano, esse é o 3º ano. Pô, a gente vê vários tipos de investimento que normalmente prometem, vamos dizer assim, um retorno acima da média, às vezes é até tentador, né? E aí quando vai ver pirâmide, um monte de coisa assim, isso aconteceu com criptomoeda, né? Aconteceu com uma série de coisas. Recentemente aqui em Florianópolis, teve uma empresa aí, VR Investimento, um negócio de investimento imobiliário, 2 bilhões de reais de pessoas que investiram lá, o dono morreu num acidente de moto que ficou um negócio meio esquisito, e a empresa declarou ali recuperação judicial e quem colocou dinheiro lá perdeu, né? Então a gente vê de tempos em tempos esses negócios acontecendo. O investimento em energia solar, inclusive até banco, né? A gente tem hoje um fundo garantidor de crédito, onde é recomendável que quem tenha mais de 250 mil reais, né, distribua entre bancos diferentes esse dinheiro para poder estar garantido pelo fundo garantidor de crédito. Esse tipo de investimento que surge agora com energia solar, né, como que a pessoa se protege de não estar entrando numa pirâmide, numa empresa que, sei lá, vai prometer retornos acima da média e não vai dar esses retornos acima da média? Qual que é a segurança que existe nisso? Porque o investidor é assim, né? Você tem de um lado um vendedor que é convincente, e muitas das vezes, do outro lado, um comprador que é ganancioso e inocente, né? Quando os dois se encontram, dá negócio, né? E uma hora alguém se machuca. Infelizmente, isso acontece o tempo inteiro, né? Eu tinha um sócio que falava assim, ó, todo mundo um dia acorda otário, né? E o problema é quando... Como que ele falava, Rô? O problema é quando o otário encontra o esperto. Aí quando eles encontram... Quando o otário encontra o esperto, eles fazem negócio, né? E é lógico que apesar do tom meio agressivo, falar um otário, né? Todo mundo um dia acorda e fala, putz, hoje eu acordei trouxa, né? E aí você se encontra com um esperto, sai negócio e você se dá mal, né? Isso acontece na vida de qualquer um, enfim, são jogos da vida, né? Nesse tipo de investimento que está acontecendo agora, tá? Porque eu oriento os meus clientes de mentoria, eu tenho hoje um cliente de mentoria que trabalha com energia solar, já tive clientes de mentoria que, enfim, trabalham com energia solar, e todas as vezes eu recomendo, eu falo, por que você não cria um pool de investimento de pessoas que vão investir para criar a usina, e aí, enfim, né, faz teu pitch e as pessoas compram, né? E como que a pessoa se garante para não entrar numa roubada num negócio desse? Onde está essa segurança? Não existe segurança para nada, né? De certo, só a morte. O restante é tudo aleatório. Mas a gente está falando de um produto que é de primeira necessidade, que é a energia. Mesmo que empresas como a minha deixem de existir, a distribuidora ainda vai precisar de energia para atender os seus consumidores. Como você bem lembrou, a gente está falando de crescimentos exponenciais ou não para o Brasil, e cada vez que o Brasil cresce, mais energia é necessária. Então, por que eu acho que é um produto de primeira necessidade? Porque sempre precisaremos de energia. Então, mesmo que a pessoa ou empresas como a minha deixem de existir, a distribuidora ainda vai precisar de energia, talvez num preço menos competitivo, mais competitivo do que a gente oferece ou não. Você sempre vai ter para quem vender essa energia no Brasil de hoje. A garantia que eu dou é fazer parcerias... É pulverizado, né? Não é tudo concentrado, né? Isso. Eu aconselho sempre que sejam com vários construtores de usinas diferentes, né, que não depositem tudo numa só, que você procure quem é a empresa que você quer escolher para fazer a administração. Mais uma vez, eu dou uma dica, eu converso, por mais incrível que pareça, a gente vê muitas pessoas se dando mal nesse mercado por não conseguir usar um próprio Google, né? Se você jogar no Google o nome de algumas empresas, você vai ter algumas respostas, se elas são boas ou não. Felizmente, a nossa, se você jogar, você não vai encontrar nada ali. Mas tem muitas parecidas com a nossa, com coisas que você é do cabelo ficar em pé, para quem dispõe deles, né? Não é o meu caso. Mas eu acho que a segurança primeiro, é um produto de primeira necessidade, a gente está falando de energia, a energia sempre será necessária.
A outra forma de você se garantir é de com quem que você vai se aliar. É igual quando vai construir a Clássico. casa, né? Meu, você tem que olhar para quem você está contratando, Isso né? aí. Quem é o construtor. Você vai colocar dinheiro na mão do construtor, se o construtor estiver todo enrolado, seu dinheiro some, né? Enfim, e isso é para qualquer coisa, né? E a gente gosta de dinheiro fácil, né? Acho que todo mundo gosta, mas a nossa cultura tem uma coisa enraizada de dinheiro fácil ali. Então, quando você vê uma oportunidade e acha que ela é boa demais, você mesmo assim entra nela. E, na maioria das vezes, como a gente falou, de várias pirâmides que o Brasil atravessa, são vários pequenos cursos, a internet abriu a porta para um bueiro gigante de pessoas mal intencionadas, empreendedores de classe, professores de classe. Eu acho que a gente tem que sempre se aliar com quem tem história, né? Ô Alex, agora vai vir uma saia justa. Você, aqui para finalizar o podcast, a gente deixou um comando para quem ouviu a gente. Então, a gente vai fazer aqui primeiro para você ver como que é e você faz depois, comando. Tipo, dá uma sacada para quem tá ouvindo a gente, porque quem ouve a gente é o comandante. Então, a gente deixou um comando aqui, uma sacada legal, um negócio legal que a gente tem ouvido aqui que pode trazer algo de especial para ele. Então, a gente vai deixar o comando aqui. Vamos lá, quer começar, meu fã? Olha, eu tenho duas coisas aqui, né? Existem oportunidades que a maioria das pessoas desconhecem. Esse é um comando, né? Quando a gente começa a falar das possibilidades, eu falo, poxa, eu não sabia que existia essa oportunidade. Então, esse é um primeiro comando, oportunidades desconhecidas. E o segundo comando é sustentabilidade, né? Uhum. A gente precisa ter cada vez mais sustentável, né? Eram os dois que eu tinha anotado aqui. Possibilidade, sustentabilidade. Peguei um negócio do silêncio. Às vezes a gente precisa de silêncio, né? Se a gente ficar em silêncio, a gente vai ouvir a possibilidade de ir para cima de uma oportunidade e vai encontrar meios sustentáveis de fazer a coisa, né? O Alex tem um monte de história aqui, a gente tem que chamar um dia aqui só pra contar as histórias, cara. O Alex tem muita história legal de coisas que ele fez, de que ele viveu. Trabalhou em empresa grande, né? Antes de empreender. Fez um monte de coisa legal. Eu acho que eu cansei de ganhar muito dinheiro pros outros. E aí, quando eu converso com pessoas que resolvem empreender, eu digo que não é fácil, né? Começar a empreender, vocês entendem disso. Mas a partir do momento que você entende que o seu esforço, que é muito bom, que você é muito bom naquilo que você faz, e você percebe que chega de ganhar muito dinheiro para os outros, bater resultado é interessante para a empresa, etc. Mas quando você consegue bater resultado e trazer resultado para o seu próprio negócio, uma das coisas que eu mais gosto de empreender é poder a contratação, né? Que é você dividir. Eu digo isso, nós temos amigos em comum, eu e o Rogério, que a gente conversa muito sobre isso com eles, assim, não importa o quão abundante é seu dinheiro, a sua obrigação é compartilhar, se não ao seu aprendizado, o seu dinheiro. Como é que você compartilha seu dinheiro? Empreendendo, gerando emprego, gerando renda, pagando imposto. Gerando emprego, pagando impostos, etc. E aquilo que eu falei, eu acredito super. Eu sou uma pessoa super faladora, o Rogério me conhece, mas eu sou muito a favor também de ouvir. A nossa criação, a gente foi criado com 2 ouvidos e uma boca. Isso já é uma dica muito clara, né? O falar é ouro, o falar é prata e o ouvir é ouro é importante. Mas, obrigado, né? E agora eu preciso falar uma palavra de comando? É isso aí, deixa um comando. Pode ser uma palavra, uma frase, algo que você acha, né? Eu acho que a gente tem que olhar mais em volta no que a gente faz todos os dias, que existe oportunidade de economia e de geração de renda também. Eu acho que nada melhor do que você dar uma olhada em volta e perceber o que no meu dia a dia poderia melhorar. E possivelmente você melhorando o seu dia a dia, você tem um negócio escondido ali. Então, quando você olha o próprio consumo de energia, é possível criar um produto ali e administrá-lo e vendê-lo, é você olhando em volta tudo aquilo que você faz todos os dias, sempre tem uma oportunidade, se não de economizar, de criar um próprio negócio. Então, eu sempre olho em volta, né? Eu quero ser o mais plural possível. Eu não quero depositar toda a minha energia no negócio só, então eu estou sempre olhando no meu dia a dia tudo que eu faço, consumo e vivo, se existe uma oportunidade de algo que alguém não está fazendo. Então é daí que a gente, mais uma vez, tem que ser bem instruído, tem que ler muitos livros, sou super favorável, tem que ouvir bons mentores, porque, como eu disse, o balde de ideia vale 50 centavos, mas a execução vale ouro. Então não adianta só ter ideia. Se não tiver alguém para executar, se você não for bom em execução, você pode vender ali o balde por 50 centavos que ainda sai no lucro. Muito bom. E para você que está ouvindo a gente aqui, vou te pedir, curte, comenta, compartilha bastante isso aqui. Deixa seu comentário aqui, avalia a gente no Spotify, segue a gente no YouTube. E se você deixar seu comentário aqui, vai mostrar pra gente se a gente tem ou não que fazer mais conteúdos como esse para você aqui. Legal, certo, Alex.
Quem quiser achar você, acha você aonde? No site da empresa, né, alten.energy, exatamente, sem BR, sem .com, é só www.alten.energy ou em rede social, LinkedIn, Alex Aplicativo, Alten de automático, né? de autonomia, De autonomia e em de energia. Então, Ponto AUTEN.energy. energy. Ou em rede social, eu tenho um nome dificilmente encontrado, graças ao meu pai. E nas redes sociais a gente está sempre presente, principalmente nas redes profissionais como LinkedIn e etc. A gente está gerando bastante conteúdo nesse momento, a gente quer inclusive poder levar boa parte do que você perguntou, a gente está pensando em criar conteúdos de como entrar no mercado de energia, como criar produtos como o que nós vendemos, por exemplo, como que eu entro, quais são os retornos, quais são as possibilidades. É um material que a gente também tem uma área da empresa nesse momento pensando em como ir para a rua, de repente pode até ser com vocês também. Legal. No futuro todas as empresas serão empresas de educação. Se não é educação hoje, já está atrasado já. Exato, muito. Show de bola. Então Valeu. é isso aí, meu fã Alex. Obrigado. Valeu, Valeu, Grande Alex, abraço, foi muito comandante. legal. Valeu, Valeu. comandante.